Olá! Não tenho aparecido muito por aqui porque eu tô bem ocupada com as crianças e com, enfim, os planos que a gente tem pro futuro. Então, a rede social, assim, ficou bem em último plano. Mas eu queria muito vir aqui. Se eu pudesse, eu ia pessoalmente falar com cada um de vocês, porque eu recebi essa citação que eu acabei de postar no Stories de uma conhecida minha lá do Brasil, e eu achei que faz muito sentido. Então, algumas coisas. Primeiro eu vou falar de quem é Ellen White, resumidamente, para quem não conhece. Ellen White foi uma mulher que nasceu cerca de 1800 e alguma coisa e faleceu em 1915. Acho que ela nasceu em 1830 e pouquinhos. Então, ela estudou até a terceira série. Ela parou de estudar porque ela levou uma pedrada e isso afetou a saúde dela. Ela levou uma pedrada enorme que desfigurou completamente o rosto dela, quebrou os ossos do rosto. E ela parou de estudar, contudo, por causa da saúde dela, que foi extremamente afetada. Contudo, quando ela tinha cerca de 17, 18 anos, ela recebeu um chamado de Deus para ser profeta. Como foi esse chamado de Deus? Ela estava com um grupo de 3 amigos, acho que eram 2 moças e um rapaz, eles estavam orando, e aí o Espírito Santo deu a ela uma visão magnífica, esplêndida. Essa visão está no primeiro capítulo do livro Primeiros Escritos. É uma visão magnífica do tempo do fim e da vida no céu. Uma visão maravilhosa. E aí começou o ministério profético dela. Ela é a maior autora de todos os tempos. Nenhuma mulher escreveu tantos livros quanto ela, com apenas a terceira série, com uma saúde terrível. E o Espírito Santo deu para ela muitas visões sobre o céu, esclareceu assuntos complexos da Bíblia e especialmente muitas mensagens ensinando. Então, numa era em que os médicos nem lavavam as mãos entre uma cirurgia e outra, entre um atendimento e outro, e por isso muitas mortes eram causadas pelo contágio de infecção, pela falta de higiene, num momento em que os médicos achavam que era saudável fumar, e assim eles pensaram até a década de 50, Deus revelou para ela que nós deveríamos ser vegetarianos e que à medida que o tempo passasse, assim conforme na citação que eu postei no feed, não seria seguro mais nem comer trigo ou outros produtos, coisas naturais, porque Satanás ia corromper tudo. Ellen White morreu antes de ver o glifosato, antes de ver toda a lista gigantesca de pesticidas que nós temos hoje, antes de saber o que era geneticamente modificado. Então é possível ver como Deus estava com ela. E agora eu queria dar um recado especial para os meus amigos que são adventistas. Gente, passou da hora da gente ser fiel a Deus na nossa alimentação. A luta é grande, também é grande pra mim, é difícil pra mim todos os dias, né? Vocês sabem que há 3 meses eu me comprometi a comer somente comidas cruas e tem sido muito difícil. É muito difícil a gente sujeitar o nosso desejo, os nossos impulsos. Mas Deus é conosco e a gente precisa fazer essas mudanças. Até ultimamente eu não tenho falado muito em rede social, porque eu tenho estudado a Bíblia de uma forma tão profunda como eu nunca estudei antes, que eu tô começando a entender alguns pontos que eu nunca entendi antes, e eles me assustam um pouco, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê que a Bíblia ela fala de santidade, ela fala de perfeitos em Cristo, mas às vezes nos sermões o que fica registrado, o que se estuda, o que se prega, o que se divulga sobre a Bíblia é uma grande espiritualização. Ah, não, tá falando santidade, mas é porque nós fomos separados para Deus. Ah, não, tá falando de perfeitos em Cristo, mas é porque, sabe, tudo se espiritualiza, tudo se espiritualiza. Mas eu tenho começado a perceber que, para pensar, um raciocínio simples. Vamos analisar Gênesis, que foi de onde eu tirei que essa devia ser a dieta para mim. Em Gênesis não aparece só a dieta original, aparece que o ser humano deveria subjugar a terra, aparece que o casamento deveria ser binário, e aparece o descanso do sábado também. Então vamos pegar, por exemplo, o casamento binário. O casamento binário é o único que pode gerar filhos, correto? Então, Gênesis capítulo 1 é espiritual ou é literal? Entende? E aí eu comecei a parar para pensar que muito da Bíblia é mais literal do que a gente pensa. Porque
que eu usei o casamento binário para ilustrar a realidade de Gênesis, literalidade de Gênesis capítulo 1? Porque Gênesis capítulo 1 tem uma ordem. Deus cria suas criaturas e ele dá uma ordem. Encham, multipliquem-se. E a única forma de cumprir essa ordem é por meio do casamento binário. Então, eu começo a enxergar que Gênesis é uma realidade, que ele traz com conceitos literais de uma realidade real, não espiritual. E assim é com muita coisa que está escrita na Bíblia. Então eu comecei a estudar profundamente essa questão de perfeição e tal dentro da Bíblia. E eu comecei a entender que a fim de que a gente receba Jesus, para que ele possa parar de interceder, o seu povo vai ter que parar de pecar. Porque enquanto tem pecado, ele precisa continuar intercedendo. E enquanto ele está no santuário intercedendo, ele não pode descer buscar a gente. Resumidamente, a gente tem que parar de gostar de pecar. Entende como isso é sério? Então, assim, é claro que a gente tem o poder de Deus. É claro que a gente só pode conseguir fazer isso por meio do poder de Deus. Eu não tô descartando o poder de Deus, né? A Bíblia fala de obras e fés. De obras e fé, que a fé sem obras é morta e as obras sem a fé também é morta, né? Então é necessário as duas coisas, é necessário o poder de Deus, mas é necessário um grande esforço da nossa parte. E isso tem causado meu silêncio, por isso que tem tempo que eu não posto nada, porque isso tem me causado uma profunda reflexão. O quanto eu gosto de pecar e o quanto eu preciso permitir que Deus me purifique. Quando eu leio textos da Bíblia, lá fala assim, que a gente tem que vencer toda má palavra. Já pensou? Então, o padrão de caráter que a Bíblia requer para que a gente esteja pronto para Jesus, para receber Jesus, para que Jesus possa parar a intercessão e ele, enfim, possa finalizar todo o seu plano, é um padrão muito elevado de caráter, muito elevado. Quando a gente lê a característica daqueles que são os escolhidos, eu leio aquelas características lá e eu paro para pensar que eu não tô buscando aquelas características na minha vida, eu não tô recusando todas as tentações que eu tenho, eu não tô me refreando, eu não tô lutando contra mim mesmo. E Paulo, ele disse assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. E isso tem me causado uma reflexão. Tenho feito eu a mesma escolha? Tem feito você a mesma escolha? A gente jamais vai entender o preço que a nossa salvação custou para o nosso Criador. Embora a salvação seja oferecida a todos, ela tem um preço para cada um também. Abnegação na sua própria existência. Pense nisso.